A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui me ouvindo, meu muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui compartilhando, curtindo os nossos vídeos, compartilhando nas suas redes sociais. Você é um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa pessoa que me ouve. Muito obrigado por tua graça. Muito obrigado por tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas, cuidar da nossa casa, cuidar de nossos bens, cuidar das nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, somos gratos por tua misericórdia e queremos aprender mais da tua sabedoria. Queremos ser homens sábios, não aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor e buscando o conhecimento do alto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos continuar a leitura. Estávamos lendo Provérbios capítulo 12 e falamos aqui até o versículo 13. Hoje nós vamos continuar no versículo 14. Então abra sua Bíblia e assim fala: um homem se satisfará com bem pelo fruto da sua boca e a satisfará, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. Recapitulando, o homem se satisfará com o bem pelo fruto da sua boca, o que nós lemos no versículo anterior. Lembra no último devocional? Que o justo colhe o fruto disso? Ou seja, aquilo que ele fala, aquilo que ele pratica, ele vai colher esse fruto pelo fruto da sua boca, né? Se você fala coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você só fala desgraça, você vai colher desgraça. É a lei da semeadura. Isso é universal. A lei da semeadura é para os bons e para os maus. É uma lei universal. E a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. Se você trabalha, você vai receber o fruto do seu trabalho. Se você fala somente barbaridade, você vai infelizmente colher das pessoas à sua volta também que elas falem da mesma forma com você, né? Então isso é o fruto. E às vezes você pode me falar assim: ô pastor Estevam, mas eu só falo coisa boa, mas só colho gente ruim. Infelizmente, o mundo é assim, mas isso não te dá o direito de você falar coisas ruins para os outros. Porque, sobretudo, há um Deus justo que olha todas as coisas, há um Deus justo que cuida de nós, há um Deus justo que é o verdadeiro juiz. E nosso dever é continuar sendo bom e andar como a arte da garça. Andar na lama, mas não sujar as lentes. Andar em meio ao caos, mas não se desesperar. Essa é a nossa função, como aqueles que buscam a sabedoria do alto. E ele continua: o caminho dos tolos é reto para os seus olhos, mas o que o ouve é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas há um homem prudente encobre a vergonha. Ou seja, o tolo, quando ele está irado, logo a gente vê que ele é tolo. Ele comete uma tolice, ele xinga alguém, ele fala alguma coisa, dá para você ver que a pessoa está irada. Ele está sendo tolo. E abre parênteses: quantos de nós, às vezes, não somos tolos? Quantos de nós, às vezes, estamos no trânsito e xingamos uma pessoa? Pasmem, às vezes prejudica até quem está no próprio carro nosso. Às vezes está com o vidro fechado, ó, imagina a cena, está com o vidro fechado, aí uma pessoa vai lá, te fecha no trânsito, você vai lá e xinga a pessoa. Pessoa, está escutando? Não está escutando, seu vidro está fechado, e o vidro da outra pessoa provavelmente também está fechado. O que você vai ganhar? Você vai se irritar, vai prejudicar todo mundo do carro, não ajuda em nada. Aí você fala: Estevam, então eu vou abrir o vidro e vou gritar lá fora do vidro mesmo. E aí, você vai gritar, vai resolver o quê? Você acha que a pessoa vai mudar por causa do seu grito, por causa do seu nervosismo? Não vai mudar. Todos nós, às vezes, somos tolos nas nossas atitudes, porque queremos agir na hora do impulso. Ou seja, isso é uma orientação também para nós, de como nós devemos proceder, né? Mas o homem prudente encobre a vergonha. Você já teve a experiência de conversar com uma pessoa e você está muito nervoso, muito irado, mas aquela pessoa te responder com tanta calma, com tanta doçura, que você se constrange? Ou às vezes a gente fica mais nervoso, mas a maioria das vezes a gente se constrange. É exatamente o que ele está falando, né? Mas o homem prudente, ele encobre a vergonha. O tolo fica envergonhado às vezes por estar levantando a voz, por estar se alterando, uma pessoa que está calma ali, está conversando, né? Ele continua: aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano, né? Quantas pessoas no tribunal vão lá para falar mentiras, para falar inverdades, que não agrada ao Senhor Jesus, não agrada as pessoas em volta, acaba prejudicando, mas a verdade ela nunca vai
nunca vai dar errado. A verdade é a verdade. A verdade tem que ser dita, independentemente das circunstâncias. Né? Ele continua. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O que a ponta de espada faz? Essa experiência na sua casa, as donas de casa, os homens, quando você vai cortar às vezes alguma coisa, você corta, né, a mão e começa a sangrar. Naturalmente, todo mundo já cortou a mão na cozinha, né? Isso é sangue, uma ponta, machuca. E aí vai demorar alguns dias para poder secar, né, ou cicatrizar totalmente, e vai ficar ali aquela marca. Tem gente que às vezes a marca mais profunda vai ficar a marca eterna, né? Mas aquele que é prudente, aquele que não fala só palavras de espada, ele leva saúde para as pessoas, leva paz. Seja esse mensageiro da paz, e não mensageiro de espadas, e não mensageiro de guerra. Né? Versículo 20. Versículo 19. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. O mentiroso, ele acaba se enrolando, né? Quantas pessoas a gente conhece que é mentiroso, vive uma vida de mentira. E aí a pessoa não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Aí começa a enrolar na história. Porque é assim que é. Se nós contamos mentira para as pessoas em nossa volta, se nós vivemos uma vida de mentira, uma hora isso vai ser descoberto. A Bíblia nos diz que nada há de oculto que não seja descoberto. Se não for aqui nos céus. Então, o mentiroso, uma hora ele vai ser desmascarado. Né? Não seja pessoa mentirosa. E nem muito menos colabore e incentive pessoas a fazer isso. Tá? Versículo 20. O engano está no coração daqueles que imaginam mal, mas há alegria para os que aconselham paz. É aquilo que nós estávamos falando. Olha para você ver o contexto todo que nós estamos falando aqui de Provérbios capítulo 12. O mensageiro da paz, o mensageiro da paz do Senhor Jesus. Né? Jesus fala, a minha paz te dou. Então nós precisamos ser esses mensageiros, porque o engano está no coração daqueles que imaginam mal. Se nós só imaginamos o mal o tempo todo, não, fulano de tal vai me matar, fulano de tal vai fazer isso, fulano de tal vai fazer aquilo, a gente fica com ansiedade mesmo, a gente fica desesperado, a gente fica desesperançado, é natural do ser humano. Eu não estou falando com você também que você tem que pensar só que os outros vão fazer o bom, o bem. Não, as pessoas são perversas, as pessoas são más, muitas são criminosas. E nós temos sim que orar por essas pessoas. Mas nós não podemos também deixar de viver a justiça e sermos justos por causa dessas pessoas. Não podemos incentivar que o tempo todo a maldade impere. Temos que ser mensageiros da paz. Mas a alegria dos que aconselham a paz. Né? Muitas pessoas estão deprimidas, chateadas, transtornadas, porque não conseguem ver uma vida em paz. Só conseguem imaginar o mal o tempo todo. E às vezes fez tanto mal para as outras pessoas que não consegue se perdoar. Ele não consegue liberar o perdão. Mas quando nós aconselhamos a paz, quando nós liberamos a paz, nós vivemos em paz. E quando nós vivemos em paz, vivemos em alegria. Com as pessoas, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, com nossos filhos. Precisamos viver em paz. Libere a paz. Não libere a guerra. Versículo 21. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de dano. Né? A gente vê muitos banqueiros, não vou citar nomes, você vai saber, de acordo com os últimos acontecimentos. Às vezes você vê os banqueiros ganhando, rios de dinheiro. Aí você fala, Jesus, o cara tá rico por quê? Mas logo aparecem os motivos da falcatrua. Assim como também vários e vários casos. Pessoas que sobem na vida de uma hora para outra, de forma injusta, de forma incorreta. Isso logo aparece. Isso não se esconde por muito tempo. E logo aparecem os danos. Danos diretos e danos colaterais. Na família, nos filhos. Infelizmente, eles sofrem esses danos pelo coração perverso. Mas muitas vezes nossa sociedade, ela ensina essa perversidade. Incentiva a perversidade. Nós lemos lá atrás, né, que no versículo 11... que aquele que trabalha, ele vai colher o suor disso. Mas as pessoas vazias, elas colhem entendimentos vazios de entendimento. Né? Até compartilhei na igreja outro dia, quantos cristãos, né, fazem jogos de azar, buscando ganhos fáceis, buscando um ganho rápido, fast food,
não querem muitas vezes trabalhar, investir o seu dinheiro, estudar o mercado financeiro, trabalhar e querem ganhos fáceis. E aí quando perde tudo, culpa a Deus, ai Deus, eu perdi tudo. Mas foi um tolo, foi sem entendimento. Quantas pessoas também investem seu dinheiro em negócios e faz parte do risco perder tudo. Mas as pessoas investem o seu dinheiro em negócios sem buscar aconselhamento, perguntar, às vezes teimoso, tolo, investe o dinheiro em uma coisa que a sociedade falou que os amigos, a esposa, familiares, minha esposa, falou, olha, não faz isso não, vai dar errado. E tem momentos que a gente vai ter que realmente fazer, se Deus realmente nos direcionou. Mas tem outros momentos que não, né? Então é importante a gente buscar esse aconselhamento, buscar essa prudência, sermos prudentes, tá? O mundo não é prudente. Por isso que o mundo às vezes escolhe essa perversidade e depois vem clamar a Deus. Sendo que muitas pessoas estão colhendo os frutos daquilo que elas plantaram a vida inteira. Então você que me ouve, plante a paz, plante a graça do Senhor Jesus, plante a misericórdia, porque bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Então, meu irmão, vamos parar aqui, Provérbios capítulo 12, vamos continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seus bens, que Deus abençoe sua família. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. E se estiver aqui em Belo Horizonte, venha nos visitar na Rua Javaes 841, aqui no Santa Mônica. Que Deus te abençoe.